Doutor Sebastião Melo, vereador, encerrando a trajetória na Câmara Municipal de Porto Alegre. Boa noite, seja bem-vindo, um prazer muito grande recebê-lo. Olha, Milton, alegria minha de estar de novo aqui, cumprimentar os nossos ouvintes, e cada vez que eu venho aqui eu vejo como esta rádio tem ouvintes, né? O teu editorial, que acho que foi fantástico, a tua indignação é a indignação de milhares de pessoas. Eu sou um sujeito que me convenci desde cedo de que a democracia é o caminho para um país. Entrei nessa luta, continuo, tá, como muitos cidadãos querendo aperfeiçoá-la, mas acho que nós estamos vivendo um momento muito dramático no Congresso Nacional, que é o pilar fundamental da democracia. E a Veja ainda traz uma matéria assustadora nesse final de semana, que é essa conversa do Gilmar Mendes, nada mais nada menos que um ex-presidente da Suprema Corte, do tribunal mais importante, o Supremo Tribunal Federal, no escritório de um cidadão que também foi ministro, que foi presidente, que é o Nelson Jobim, que é gaúcho de Santa Maria. Aonde o presidente Lula dá a entender, diz o seguinte: olha, ô Gilmar, tu teve uma viagem paga aí pelo Cachoeiro lá pra Europa. Sim. Ou tu leva esse mensalão para julgar depois das eleições, ou esse negócio vai aparecer. Isso me reforça a convicção, Milton, de que o Tomás Basso, que foi presidente nacional da OAB, um advogado famoso, criminalista famoso, né, sediado em São Paulo, para mim não são os 15 milhões. Eu nem sei se é 15, se é 12, se é 10, se é 8, não sei. Mas ele está lá amando do Lula. Eu tenho essa informação também. Eu tenho essa convicção. Eu tenho a informação. E é para segurar o governo. É para segurar, porque é o seguinte: o que esse Cachoeira pode dizer pode derruba a República. E, inclusive, acaba com a biografia do seu Lula. Porque cá para nós, essas teses absurdas de que CPI não pode investigar governador, isso é uma barbaridade. Isso não tem nenhuma sustentação jurídica. Quer dizer, eu vou investigar então o jogo do bicho, mas o que deriva, as propinas, essa empresa Delta, rapaz, de uma hora para outra se tornou a empresa com maiores contratos em todos os governos estaduais de todos os partidos. Das prefeituras, do governo federal, do PAC, que é a que detém a maior fatia. E de uma hora para outra essa empresa vai ser passada para um frigorífico de um cara que tinha 30%. JBS, 30% do dinheiro do BNDES. O esquema montado pelo Henrique Meirelles como essa empreiteira, ela está com 100% das obras do PAC, eles fizeram o seguinte: olha aqui, ó, vem, nos socorre, encosta aqui e vamos seguir o barco em frente. É isso aí. Então eu diria o seguinte: essa CPI, ela foi gestada pelo presidente Lula para poder tirar o foco do mensalão, que vai a julgamento, porque a sociedade também está com um olhar muito forte em cima do Supremo, e acho que não tem como não ir a julgamento nesse segundo semestre, não. E o que acontece? Então montaram a CPI dizendo o seguinte: olha, vamos tirar o foco do julgamento do mensalão. E aí você vê, primeiro, parlamentares desqualificadíssimos, entendeu? E se prestando a papel ridículo, começando pelo presidente Collor. E cá para nós, é um papel vergonhoso do ex-presidente da República, serviçal ali do governo, um homem que, entendeu? Bom, mas eu diria o seguinte: mas por outro lado, Milton, é o seguinte, é uma pena que quando teve o mensalão, essa gente voltou quase todos para lá. É uma pena que essa gente que está lá, e vai ter renovação de mandato logo na frente, mas é uma pena que essa gente acaba voltando, na sua grande maioria, pelo poder econômico, pela desinformação da população. Por isso que tem o Anísio Teixeira, que foi um grande estudioso, um homem muito preocupado, como Darcy Ribeiro e tantos outros, com a educação brasileira. Não há democracia sem conhecimento. A democracia sem conhecimento, sem educação, não é democracia, porque você empulha as pessoas, e é o que tem acontecido nesse Brasil. Sim. Antigamente, Milton, eu me lembro, eu sou não sou tão antigo, mas eu me lembro e você, um repórter muito atilado, lembra que em véspera de eleições, lá atrás, era aquele negócio assim dos caras fazer plantão da oposição, fazer plantão
porque os candidatos do governo na época davam rancho para as pessoas, saía um carro cheio, olha, naquela vila, vamos fazer isso, fazer aquilo na cidade do interior. Isso é uma coisa noticiada enormemente. Agora, o governo dá dinheiro com cartão eletrônico. Quer dizer, antigamente era o combate ao rancho próximo da eleição. Agora o governo dá um cartão, você tem um cartão em casa, que ele recebe o Bolsa Família em casa. São 13 milhões de famílias brasileiras. Quer dizer, por um lado eu produzo toda essa papagaiada do país, dos juros mais altos do mundo, de uma dívida interna impagável, tá? E com a mão direita eu faço isso para os banqueiros, eu faço isso para essas famílias que detêm esse poder econômico. É um governo que agrada os ricos barbaramente, e com a mão esquerda eu vou lá e dou uma migalha, entendeu? De uma rendinha, tá? Esse não é o país que eu quero. Eu sinceramente, eu estou do outro lado do balcão, ou seja, eu quero um país que dê ensino para as pessoas, que dê oportunidade, que as pessoas não dependam do poder público. Eu até admito numa transição, você tem que dar um peixe para o cara ter força para pegar até depois numa e transição, pescar. mas não pode ser uma política ad eterno de benefícios pensando no poder, por isso é para manter no poder. Está errado, viu, Milton? O custo Brasil disso a longo prazo é o que nós estamos vendo hoje. Você não tem pedreiro, você não tem carpinteiro suficiente, você não tem eletricista suficiente. Sim. Né? Tá aí a Arena do Grêmio que tem que trazer 3 mil operários de fora, quer dizer, e tu anda pelas... Não, essa Arena do Grêmio aí também é uma vergonha, porque o estádio, isso aí eu cobro dos vereadores e da Prefeitura de Porto Alegre e do Estado também. Qual é o estádio da Copa do Mundo? É o Beira-Rio. O Beira-Rio tem que receber incentivos, enfim, tudo que é proporcionado aos estádios que são sedes da Copa do Mundo. Agora, por que entregar a mesma coisa para o Grêmio? Foi feito um acordão. E eu estou dizendo como gremista, a título de que o Grêmio tem que receber o que o Internacional está recebendo. Por quê? Foi feito e quem está pagando essa conta, quem é? É a sociedade, é o povo. Ah, mas o Grêmio vai construir a arena. Que construa a arena com seu dinheiro, com seus recursos, mas não com dinheiro público. Ali é importante, o nosso rádio ouvinte entender o seguinte. Eu até era presidente da Câmara e essa matéria foi votada na época. O governo municipal usou a lei do plano diretor para dar uma injetada nos dois clubes. Sim. Vamos lá. Aquela área que hoje funciona no estado do Grêmio, aquilo tem 8 hectares, né? Aquela área não tinha chamado índice construtivo, ou seja, nós colocamos a possibilidade, e a partir do tombamento da derrubada do estádio, ali vai sair 19 torres de 72 andares. É um valor econômico enorme, sim, que é fruto de uma compensação. Bom, então isso foi feito para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, então, da mesma forma que foi feito para o Internacional. Aquela área lá, nós permitimos a construção do lado até 23 andares, e aquela área foi passada para o Inter até a escola de samba lá da Imperadores do Samba, entendeu? Sendo que preserva, sim, a área cultural, mas todos aqueles demais terrenos do lado, e até do lado de lá, compensado numa marina, enfim. Agora, o que esses estádios, então a Prefeitura concedeu pelo plano diretor benefícios, e isentou o ISS, que é competência do município. O Estado, para a construção de Estado-reforma, ele votou uma lei também no Estado, isentando as compras de materiais. E o governo federal fez o mesmo, né, o que diz respeito aos tributos federais. Então, agora, no Rio Grande do Sul, eu posso dizer que foi um acordo feito pela classe política, dizer assim, aqui tem o Estado é muito dividido entre gremistas e colorados. Mas o problema é que a classe política não consulta quem dá isso foi feito. O aval para a classe política. Isso que dá o direito de fazer toda a crítica, mas foi feito isso. Agora, vereador Sebastião Melo, deixa eu lhe perguntar, aproveitando, já tocando nesse assunto, que eu quero voltar para a política em seguida também, mas tocar em alguns pontos assim da cidade que eu acho que são importantes. Eu acho que são poucas pessoas que conhecem a cidade de Porto Alegre como o senhor conhece. O senhor, o Adeli, enfim, são pessoas que conhecem bem a cidade de Porto Alegre. Essa área do Grêmio, vereador Sebastião Melo, na frente do Barra Shopping, é uma área nobre ali. O que vai acontecer com aquilo? Vai continuar aquela escolinha ali do Grêmio? Aquilo ali é um outro... Não tem sentido continuar aquilo ali, né? Aquilo ali é o seguinte, esse assunto, inclusive no momento da votação dessa matéria, esse assunto não fazia parte, mas ele é bastante discutido lá na Câmara, que já foi concedido lá atrás, e você sabe, da mesma forma que o Internacional, ao longo do tempo, aquela área do Internacional ali, até em determinados governos atrás, foi muito questionado, os governos, né? Sim. E hoje ela tem consolidado toda aquela área da beira do rio, né? Uhum. Então, o que se defende é que o Grêmio passasse lá para o Cais Navegante
ter uma área. Mas isso não está nada definido. Isso não está nada definido. Aquilo ali é uma permissão que a prefeitura dá para que o Grêmio tenha ali o seu treinamento. Então, mas aquilo ali não é definitivo do Grêmio. Não é definitivo. Aquilo o poder público pode, a qualquer momento, aquela área não é do Grêmio, aquela área é da prefeitura. Da prefeitura, uma permissão de uso, entendeu? Agora, você sabe o quanto é difícil... Aquilo ali é um aterro, né? É um aterro. Aterro, antigamente, né, o rio vinha mais para cá e foi aterrando, né? Então, mas esse é um assunto que pode ser enfrentado ou não. Isso depende da direção do clube junto com a prefeitura, não? O que é possível, 10 horas e 30 minutos, você que está ligando o rádio agora, até estamos aguardando aqui, o deputado confirmou com o Cristiano Goulart, o deputado Nelson Marquesan Júnior, estaria aqui no programa conosco, não chegou até o momento. Estamos aqui com muito prazer recebendo o vereador Sebastião Melo, do PMDB, presidente do PMDB, e que é uma pessoa que conhece bem Porto Alegre, e eu sempre digo, eu faço questão de ressaltar aos nossos ouvintes, de fortalecer aos nossos ouvintes as pessoas boas de índole, as pessoas que têm o perfil, que têm dignidade e que estão dentro do processo político, porque o desalento é tão grande com a política, né? E não dá para a gente ficar o tempo inteiro aqui só pauleando. Tem que trazer coisas boas, falar de coisas boas e valorizar pessoas que são corretas, honestas, decentes e que lutam para melhorias da vida das pessoas. São pessoas que se dedicam e que têm esse viés político, que é o caso do vereador Sebastião Melo, do PMDB. O que é possível fazer, vereador Sebastião Melo? Eu acabei de chegar agora, viajo muito, agora já estou viajando quarta-feira novamente, eu viajo muito e passei agora praticamente quase que 20 dias pela Europa. Mais uma vez eu constato de que nós estamos cada vez mais no caminho errado em termos de mobilidade urbana. Olha, eu não conheço lugar nenhum do mundo que tenha corredor de ônibus no meio, com exceção de São Paulo e Curitiba, que o corredor de ônibus, do início até o fim, ele é corredor de ônibus. Não tem saídas para dentro das pistas ou entradas saindo da pista para dentro dos corredores de ônibus. E aqui em Porto Alegre as pessoas gostam de copiar as coisas, mas copiam mal. Esses corredores de ônibus é um verdadeiro absurdo, porque o ônibus tem que andar pelo lado direito, onde está a calçada. Quantos atropelamentos nós assistimos de pessoas idosas por causa desse problema? O comércio, mataram o comércio da Farrapos, estão destruindo com o comércio da CIS Brasil, estão matando o comércio. Quer dizer, o ônibus tem que andar pela pista da direita, como andam os táxis junto com os ônibus na Europa inteira. E não tem obstrução nenhuma, só está escrito ali bus, ônibus, pista da direita, ali só anda ônibus e ali só anda táxi. Por que Porto Alegre tem que ser esse emaranhado todo, essa confusão toda, né? E eu vou mais uma vez dizer aqui aos nossos ouvintes, porque eu quero deixar bem claro, vereador Sebastião Melo, que eu tentei e me esforcei para ajudar a IPTC, mas não dá. Não tem condições. E eu espero que o próximo prefeito de Porto Alegre feche a porta da IPTC e comece ela do zero, no comportamento dos agentes fiscais nas ruas, porque não é possível que nós tenhamos o comportamento desses agentes fiscais simplesmente com a voracidade de multas e parados. Eles colocam viaturas em cima de canteiros e ali ficam de braço cruzado ou no telefone celular. Não, o agente de trânsito tem que estar ativo no momento, organizando o trânsito, orientando as pessoas, enfim, como acontece em todos os lugares do mundo. Aqui não. Aqui nós tínhamos caras parados, ou multando, ou escondido, querendo multar. Bom, falei demais, quem tem que falar é o... Não, mas o senhor falou bem. Estou colocando aqui algumas questões que eu acho que são fundamentais. Tu sabe que a vida em cidades é muito complexa. E às vezes assim, as demandas chegam no poder público a cada minuto. E as soluções às vezes demoram meses e até anos. Nós somos um país que até a década de 50 era muito rural. E passamos assim muito rapidamente nos tornarmos um país muito urbanizado. Hoje 86% da nossa população ela está concentrada nos centros urbanos, especialmente nos grandes centros. Então tudo isso que tu está falando tem a ver com uma coisa chamada planejamento urbano, que não é uma coisa tão singela. Essa questão dos corredores de ônibus é uma questão que vem lá de trás. Os governos, principalmente nos 20 anos, ele tem mantido aquilo que o Vilela concebeu lá atrás. Correto?
E eu mesmo tenho vários questionamentos sobre isso, tá? Porque eu vejo, por exemplo, uma terceira perimetral que foi concebida, mal planejada, todo esse berreiro que nós estamos vendo hoje aí, dos moradores que não querem os imóveis apropriados na Cristóvão Colombo, são vários imóveis, com pessoas que não querem que arranque as árvores da Anita Garibaldi, tudo isso podia ter sido resolvido lá atrás, se o planejamento urbano tivesse tratado isso com mais detalhamento. Quer dizer, você inaugurou uma obra já defasada e sem os investimentos de trincheiras e viadutos que eram necessários para o fluxo. Agora tu tem que reabrir tudo isso de novo, gastando muito dinheiro e criando problema para a vida das pessoas. Então eu diria o seguinte: planejamento urbano requer, mais do que político, requer técnicos de qualidade. E os governos devem ser permissivos a isso. Eu não gosto de governo que trabalha com achômetro. Por exemplo, municipalizar o trânsito, acho que foi um acerto lá em 97, quando se criou o Código Nacional de Trânsito. O problema é que tu criou uma instituição, que é uma empresa pública, a IPTC, que aliás repete pelo Brasil afora, que aliás ela teve que conveniar com a Brigada Militar, porque senão multa ela não poderia dar, porque ela só pode multar quem é agente público, e você sabe disso, e você sabe que inclusive o governador Colares foi para a Justiça com essa matéria, foi muito polêmica, né? Então o que acontece? Eu acho o seguinte: não há lei para caráter. Então, quando tu fala de serviço público, tu trabalha com pessoas. Então eu fico aqui imaginando, não é? E eu acho que o comandante da IPTC hoje é um sujeito muito centrado. Eu gosto muito do Capelari, acho que ele tem feito assim, no dia a dia da cidade, melhorias importantes, sabe? Agora, ele é comandante de uma tropa, entendeu? Que tem, não é? Os seus problemas. Eu reconheço que há agentes públicos em todas as áreas que não estão bem preparados, que estão mal-humorados, que acham que o caminho é canetear. Eu já acho que o viés do trânsito tem que ser fortemente educativo e tem que ser punitivo também, não tem essa não. Acho que o sujeito que é mau motorista tem que ser punido, infelizmente. Não gostaria que isso acontecesse. Desculpa lhe interromper, mas com relação ao Capelari, não tenho pessoalmente nada contra ele, pelo contrário, gosto muito do Capelari como pessoa. Agora, o Capelari está impotente para reorganizar e colocar essa IPTC em ordem. E olha, eu tenho observado isso. Pode botar Jesus Cristo ali, botar quem quiser, que não vai conseguir. Ou o prefeito tem que ser um prefeito arrojado, dá um pontapé na porta e começa aquilo ali do zero. Se tiver que botar gente pra rua, bota, mas muda essa cultura da IPTC, ou nós vamos ficar nesse emaranhado aí, sei lá quanto tempo, e a sociedade pagando essa conta, né? Agora, Milton, é importante o seguinte: tu vive muito a cidade. Veja, agora o governo federal coloca redução do IPI para os veículos, quer dizer, não investe um centavo em infraestrutura da cidade, nenhum centavo. E eu baixo o valor do IPI para botar mais carro na cidade. Sim, é um absurdo. Não, isso é um absurdo. O que nós temos que fazer, nós estamos, e tu tem razão, nós estamos vivendo assim, quando os carros numa cidade começam a ser mais importantes que as pessoas, tudo acabou. Eu quero dizer assim, que o caminho é investir no transporte coletivo, que não dá para ser público, Milton. Porque é o seguinte: se tu não tem dinheiro para pagar todas as consultas médicas, para fazer todos os asfaltos, para fazer todas as obras necessárias da cidade, tu vai botar dinheiro público em ônibus? Não dá. Então é o seguinte: você tem que criar vários modais, ter um casamento sincronizado desses modais, e você tem que fazer com que convencer as pessoas de parar de andar de carro. Não tem outro caminho, essa cidade vai parar. Nós não temos dúvida disso. Aliás, ela já está parada em vários momentos. O custo disso é enorme, enorme. Eu, por a função de ser vereador, porque o vereador exerce dentro da Câmara, fora da Câmara, no bairro, eu quero dizer que eu passo a metade do dia dentro do carro, andando para baixo e para cima. Isso é um custo enorme, Milton. Não é? Então eu diria o seguinte: agora, esse desafio de cidades é um desafio hoje não só de Porto Alegre, porque realmente as cidades cresceram desordenadamente, elas não têm infraestrutura para a quantidade de pessoas que nelas foram chegando. Olha aqui, ó, a perna é sempre curta dos governos municipais, a concentração de renda no governo é muito grande. Não? Quer ver um detalhe aqui, ó, vou colocar para o senhor aqui, ó. Eu já li esse e-mail que chegou a semana passada de um ouvinte, mas olha como é importante para o senhor que é um homem público, e um homem público sério, que tem preocupação com a melhoria da cidade de Porto Alegre. Olha aqui, ó: por causa do meu trabalho, só posso ouvi-lo depois das 11 horas. Prezo muito o teu programa e tuas opiniões, mas acho que poderia ser mais incisivo sobre o tema mobilidade urbana, pois a Prefeitura e a IPTC, ao longo das últimas décadas, estão tornando a cidade inviável em termos de trânsito.
Fico indignado com a mentalidade atrasada com que os prefeitos e a EPTC nos últimos 30 anos têm tratado Porto Alegre. A palavra viaduto aqui é palavrão e a solução ridícula adotada são as perigosas rótulas que também congestionam devido ao alto tráfego. Talvez não se investe em viadutos para sobrar para aumentos salariais, para aumentar o número de CCs, criar secretarias e etc. Alargar ruas em Porto Alegre acontece de forma trágico-cômica. A rua não é alargada, mas sim acrescentam-se mais faixas mediante a diminuição da largura das mesmas, aumentando o perigo de colisões laterais. Sinaleiras a cada 100 metros, típicas de cidades atrasadas da África, é o que mais acontece nessa província. E do jeito que vai a coisa, chegaremos à média de uma sinaleira para cada 50 metros. No gasômetro e rodoviária, por exemplo, bastariam serem feitos túneis subterrâneos para os pedestres passarem e aliviar o fluxo de veículos, já que dispensaria sinaleiras naqueles locais. Mas nada é feito. Na região do Cristal e Tristeza, onde moro, a prefeitura autoriza a construção de enormes condomínios sem nada fazer de melhoria para o trânsito. A Campos Velho necessita urgente passar por baixo da Nonoai, construindo-se uma passagem de nível sem a necessidade de um viaduto, pois há desnível, mas nada é feito. A cavalhada com a Niemeyer está um caos. Cadê o viaduto? Nada é feito, nem vão fazer, pois o pouco que fazem é para a Zona Norte. Na Icaraí, onde moro, a faixa do lado do hipódromo necessita ser ampliada para 3 faixas, mas nada fazem, pois a mentalidade é provinciana. Pobres dos que têm que pegar o ônibus no centro para a Zona Sul. Só para chegar do centro até o shopping Praia de Belas é meia hora, pois a prefeitura não faz 2 viadutos necessários na Borges sobre a Ipiranga e na Borges sobre a Aureliano de Figueiredo, e nem vão fazer. A Avenida Tronco é considerada pela IPTC como solução de tráfego para a Zona Sul em dias de jogos no Beira-Rio. Pura mentira, pelo menos até que se torne a Avenida da Zenha com sentido único no centro-bairro e até que se faça um viaduto da mesma sobre a Avenida Ipiranga. Por fim, uma grande ideia, só que com o itinerário errado. Fazer uma linha do aeromóvel até a Zona Sul. Realmente é uma ótima ideia. O problema é que querem colocar o final da linha no hipódromo, em vez de contornarem a Icaraí, indo pela Venceslau até a Tristeza. Esses são apenas alguns dos absurdos que vejo nessa província e fico enojado. Neste meio, cito apenas a zona centro-sul da cidade, pois é nela que convivo. E não podemos nos iludir com o atual prefeito, pois as obras viárias que ele está fazendo são todas encargos da FIFA para a Copa. Se não, como os outros prefeitos, nada faria. Esse é o desabafo de um ouvinte do teu programa. Boa volta de férias, continue na tua luta para melhorarmos este país. Fábio Roman Lopes, de Porto Alegre. Olha, primeiro ele é uma pessoa que ele sabe o que está falando. Agora, veja o seguinte, eu agregaria aí, eu acho, por exemplo, a questão, por exemplo, da Campos Velho, que foi uma avenida alargada, mas existe uma outra avenida, que é a Vicente Monteja, que dá escoamento para Vila Nova, que precisa ser alargada para ontem, porque ela é uma via também de escoamento importante para o Centro-Sul, que é a região da cidade que mais cresce. Para não falar da Edgar Pires de Castro, que é outra também, que vai em direção ao Restinga, que é uma outra cidade. Agora, tudo isso que o nosso Fábio está dizendo requer planejamento e recursos. Sem essas duas coisas, é discurso ao léu, é discurso vazio, é discurso de eleição, tu entendeu? E isso não é coisa que se resolve da noite para o dia. Agora, são questões que precisam ser enfrentadas ao longo do tempo, por isso que eu volto a dizer, o planejamento urbano de uma cidade, ele tem que ter uma capacidade, Milton, de passar governos e ele permanecer. Curitiba é uma cidade hoje que tem assim, boas referências, porque na década de 60, um grupo de jovens sonhadores, assim, nós vamos criar o IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. E esses jovens, arquitetos, engenheiros, urbanistas, fundaram uma instituição que até hoje se tornou muito grande,
Mas os governos, a partir da metade da década de 60 até esse momento, que chegam à Prefeitura de Curitiba, o Instituto diz, olha, prefeito, o senhor elegeu dizendo isto, mas nós temos estudo aqui da universidade, nós avaliamos para isso, para aquilo, o melhor caminho é esse. E eu vejo a administração pública no Brasil completamente sem esses rumos, Milton. Eu olho, por exemplo, porque tudo isso que esse amigo está dizendo tem que estar linkado com uma região metropolitana. Nós não vamos melhorar a vida nossa de Porto Alegre se nós também não tivermos um olhar metropolitano da saúde, da educação, da segurança, do trânsito, da ocupação do espaço, do tratamento do esgoto. Tudo isso não há mais espaço hoje para você ter políticas isoladas aqui em Porto Alegre. Então nós precisamos cada vez mais também, ou através de consórcios ou outras figuras jurídicas que você venha construir em parceria, porque você não vai melhorar. Eu vou dar um exemplo no trânsito. 30% dos ônibus que chegam no centro hoje, eles são da Grande Porto Alegre. E tu sabe muito bem que tem ônibus que chegam com 7 pessoas, com 8 pessoas, com 9 pessoas, ônibus que tem capacidade para 60 pessoas. Então isso mostra que o planejamento urbano está completamente estrangulado. Esses ônibus não deveriam chegar ao centro da cidade. Então, eu sempre acho muito rico qualquer contribuição, e na verdade o programa de rádio sempre fica mais rico quando os ouvintes realmente entram, dão as suas opiniões. E eu sou daqueles políticos, Milton, que eu recebo todas as críticas como contribuição. Porque o político que não recebe, que não aceita crítica, me desculpe, ele está no lugar errado. Então eu acho que tenho procurado ser um vereador atinente ao dia a dia da cidade, trabalhando o dia a dia, mas projetando o seu futuro, mas reconheço que ao longo do tempo o poder público foi perdendo essa capacidade e acho que está numa hora enorme de retomada dos serviços públicos, inclusive nessa área de planejamento. Não? 10 horas e 46 minutos. Eu vou atendendo os nossos ouvintes aqui, já daqui a pouquinho vou chamar o primeiro intervalo aqui, recebendo nesta noite o vereador Sebastião Melo do PMDB, deputado Nelson Marquesan Júnior, que confirmou a presença, até agora não chegou aqui. Boa noite, Milton e convidados. Os carros só diminuirão quando tivermos transporte coletivo de qualidade. O que está aí é uma vergonha. Não cumprem horário e por aí vai. Nunes, do bairro de Teresópolis, aqui em Porto Alegre. Um abraço, Nunes, para você e a sua família. Bom início de semana. Quer fazer alguma colocação, Nunes, vereador? Sim. Tem razão. O nosso transporte coletivo, se eu comparar com o Brasil, ele não é o pior transporte coletivo. Nós temos linhas que os horários são cumpridos, que tem ar-condicionado, que tem acesso para o deficiente físico, a acessibilidade, mas eu quero dizer que tem linhas de ônibus que tudo que ele está falando é verdadeiro, que não cumprem os seus horários. No horário de pico, todos os ônibus de qualquer lugar do mundo estão lotados, isso é verdade. Não adianta tapar o sol com a pedra grossa. Agora não pode deixar de cumprir o horário. As pessoas trabalham, as pessoas se programam, não é? Então eu diria o seguinte: agora, esta é uma equação, Nunes, que não é tão singela, porque veja o seguinte: hoje 28% das pessoas não pagam transporte coletivo. Tem muitas pessoas, na minha avaliação, que têm condições de pagar, mas por uma razão ou por outra a isenção está levando eles livres. Então eu tenho uma passagem. Se eu vou num... Esse negócio, desculpa lhe interromper assim, mas eu fico indignado com isso, que quem acaba pagando essa conta somos nós. E aí tem alguns políticos que gostam de fazer meia entrada para estudantes, meia entrada, passagem, isenção de passagens para A, B, X, Y. E quem é que paga essa conta? Somos nós, né? Então, assim, o que eu tenho defendido, Milton, eu quero aproveitar aqui o nosso microfone da Bandeirantes para reafirmar isso. Eu acho o seguinte: o Brasil tem uma carga de impostos muito alta. Eu tenho defendido em todos os espaços que tenho de que naquilo que são insumos para ônibus não deveria ter imposto nem municipal, nem estadual, nem federal. Então nós deveríamos fazer duas coisas: tirar os impostos e rever muitas isenções e transformar isso no barateamento e melhoramento dos serviços públicos. Por quê? Porque eu não defendo de jeito nenhum de que tenha que ter dinheiro público no transporte coletivo. De jeito nenhum. Eu não concordo com isso. Aqui em Porto Alegre não tem um centavo de dinheiro público. Mas eu acho que aí entra a IPTC, e eu quero concordar que eu acho, por exemplo, que deveria ter uma Câmara
ou um departamento, e tem na IPTC, que fosse mais rigoroso na fiscalização do transporte coletivo. É um negócio que... Quer dizer, então isso eu quero concordar com o companheiro. Por quê? Porque hoje os ônibus têm GPS. Sim. Então, tu pode dentro, viu, Milton? Hoje, com a tecnologia que tu tem, tu pode, dentro da central de monitoramento, tu pode aplicar as multas aos ônibus que não estão cumprindo os horários. Então, isso é possível com a tecnologia de hoje. Hoje, a maioria das cidades, e Porto Alegre já está nessa tecnologia, ela acompanha a movimentação de todos os seus ônibus por GPS. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. O Luiz Cláudio também está me mandando uma mensagem aqui, está me pedindo que passe ao senhor a mensagem que ele enviou na semana passada e que ele fala também sobre a mobilidade. Ele diz que me enviou um e-mail sobre a ciclovia na Icaraí, carros distantes da calçada pondo em risco embarque, desembarque geral, e para cegos é um sufoco. A tal ciclovia devia ter sido no centro e não nas laterais. Pior do que eu, que sou cego, é quem precisa de muletas, caminhando com mais vagar, e ao abrir a porta do carro vem um ciclista que também corre risco de ser acidentado. Luiz Cláudio, sobre as ciclovias. Pois é uma boa observação dele, porque ali tem uma ciclovia que é toda a extensão da Diário de Notícia, que foi uma obra compensatória, e aí eu já aproveito, já volto à pergunta ali, mas aproveito o nosso e-mail daquele companheiro que mora na Icaraí. Por exemplo, toda vez que um empreendedor faz uma grande obra, ele faz as obras de compensações do entorno. Então foi o Barra Shopping, né, através da Multiplan, que fez a duplicação da Diário de Notícias e fez até aquela rota sair da Venceslau. Porém, aquele pedaço da Venceslau, que vai da Venceslau, ali da rota, até o Supermercado Nacional, aquilo ali quem tem que fazer é a Goldstein, que fez aqueles 3 prédios. E não faz nada até agora. Aquela empresa, existe um contrato assinado. E não fazem nada. Um contrato assinado que o governo tem que exigir o seu cumprimento. Por quê? Porque aí o governo tem que investir um pouquinho mais. Aumentar a duplicação. Sim, mas vai ter que fazer desapropriação ali. Pois mas tudo isso que os nossos ouvintes estão falando, tu não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Claro que não. Eu vou desagradar, como agora, por exemplo, na Cristóvão Colombo. Agora eu vi os moradores todos reunidos, não querem a trincheira da Cristóvão Colombo, porque vai ter que desapropriar vários imóveis. Então a pergunta é, deve em nome do desenvolvimento fazer isso, ou devemos recuar e não fazer? Não, então, tem que ter um prefeito arrojado e fazer e acabou. Então quer dizer o seguinte, então tudo isso, eu volto à questão da ciclovia. A ciclovia é uma coisa importante, nós temos aí 14, 15 quilômetros apenas de ciclovia em Porto Alegre. Temos um plano diretor que prevê 500 quilômetros, mas só temos 15 até agora, tá? A da Ipiranga agora é uma outra ciclovia que tem andamento, a Sertório é outra. Enfim, agora, eu vou dar uma olhada com o IPTC, porque realmente eu conheço, ali tem a parada de ônibus em frente ao Barra Shopping e a ciclovia passa bem do lado. O que ele está dizendo é que na hora de descer do ônibus, ele pode, inclusive, do carro e ouvir um ciclista. Agora, eu entendo que no meio não daria, porque o problema da ciclovia, é o seguinte, nós temos um sistema ainda que não está... As pessoas andam na Europa por tudo que é lugar de bicicleta sem problema nenhum. É cultural. É um negócio, aqui tem que ser tudo diferente. Cultural. Em Porto Alegre tem que ser tudo diferente, cultural. Tudo complicado, tudo é mais difícil. Então, tu tem que cuidar das passagens, porque começa assim, tu tem uma ciclovia de 5 quilômetros ali da notícia, mas o sujeito sai da Icaraí, como é que ele vai chegar? Como é que ele vai passar com a bicicleta? Ele vai passar numa sinaleira? É complicado, não é fácil. Então esse sistema, para tu integrar uma ciclovia, não é simplesmente eu produzir 2 quilômetros aqui, 3 acolá. Precisa interligar essa ciclovia. Agora nós temos muitas rótulas, né, que poderiam ser transformadas em viadutos. Olha, as rótulas aí, e que é um perigo essas rótulas, são um troço ultrapassado, né? Troço louco, maluco. Milton, eu amo Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, mas estamos nas profundezas do ridículo devido aos nossos políticos. Estamos há 40 anos com a utopia do Cais do Porto. Trânsito nem se fala. O ouvinte esqueceu de assinar aqui a mensagem. Cais do Porto sai ou não sai? Sai, né? Olha, deixa eu dizer ao nosso rádio ouvinte aí que não se identificou, talvez ele passe uma nova mensagem para dizer o seguinte. É importante a gente contextualizar as coisas, Milton, porque senão daqui um pouquinho é o seguinte, o Porto, em primeiro lugar, o Porto foi a entrada da cidade, a cidade começou com o Porto, né? Aliás, o Porto veio primeiro que a cidade. Bom, o Porto teve uma atividade econômica que ele funcionou até o governo Rigoto.
Foi o governo Rigoto que transferiu lá para o Cais Navegante o que tinha de atividade econômica do porto do Cais Mauá. Bom, é verdade que desde da década de 80, eu me lembro quando o Colares ganhou a eleição, aquela eleição solteira de 85, e o Carrion era o candidato do PMDB, eu me lembro que participei intensamente já daquela eleição. Lá naquela eleição foi um capítulo à parte que os prefeitos dedicaram dizendo que iam resgatar a questão do Cais do Porto. Bom, veio 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. Bom, faça-se justiça, governadora Ieda, porque aquilo ali é o seguinte, é uma questão tripartite, governo federal, uma área delegada para o governo do estado, mas que está encravada dentro de Porto Alegre. Então, se não houvesse uma combinação entre esses três entes federados, não haveria avanço. O que aconteceu agora? Faça-se justiça. A governadora Ieda Cruz, eu quero gizar isso aqui. É verdade que os governadores que antecederam a ela fizeram, mas ela bancou o jogo e fez o projeto avançar, e criou um grupo de trabalho, botou o pé no acelerador e fez com que a prefeitura criasse uma modelagem. E nós, porque ao fim e ao cabo tudo passa pela Câmara, foi dada uma modelagem para aquela região, aonde vai ser construída ali 3 prédios de 100 metros de altura, perto da rodoviária, para dar valor econômico à área, e a empresa já começou a trabalhar. Então nós estamos, a primeira parte da obra, que é a parte da recuperação dos galpões, nós devemos no final de 2013 já estar entregando à população. Então eu queria dizer ao nosso rádio ouvinte que ele tem razão parcial, mas que até que enfim, né, isso foi entregue para um grupo espanhol, cujo líder aqui no Brasil, urbanista, é o urbanista Jaime Lerner, que é nosso companheiro aqui da região sul de Curitiba, foi prefeito, governador do Paraná, e vai ficar uma obra muito interessante, viu? Vai mudar o centro da cidade. Não tenho dúvida de que hoje tem se valorizado muitos imóveis no centro de Porto Alegre, e você pode ter certeza que vai valorizar muito mais. O centro vai ser um antes do Cais do Porto recuperado, sim, e outro depois do Cais do Porto, até porque as pessoas vão investir ali, não? 10h56, boa noite, Milton. Olha, Porto Alegre tem apenas um prédio com mais 30 andares, é muito pouco, já estava comprovado o crescimento vertical, é sustentável. Abraço, Joel. Olha, eu sou francamente favorável de que não se limite a alturas. Eu acho que o que não dá para fazer é aquelas arquiteturas de você colar um prédio no outro, sabe, Milton? Isso é muito feio e muito ruim do ponto de vista de conviver numa cidade. Então eu tenho uma visão, aliás, sou favorável ao uso misto das áreas. Eu não gosto dessas áreas, por exemplo, eu acho o Brasília um horror. Vamos jantar na área dos restaurantes, aí tem a área dos hotéis, aí tem a área não sei do que. Eu não gosto de cidade dessa maneira. Eu gosto de cidade que eu possa sair, ir no restaurante, ter a lavanderia, ter o boteco, ter a fruteira, ter o armazém. Então isso chama-se uso misto. E eu sou favorável às alturas. Aliás, Porto Alegre vive um tabu. Nós, para aprovarmos essas 100 metros, que passa a ser 33 andares no centro da cidade, tu nem imagina como foi difícil. Porque cá para nós. Tudo aqui é difícil. Um tabu enorme. Eu sou favorável desde que haja afastamento. Ou seja, tu não colhe os prédios e você tem que ter infraestrutura para isso também, né? Claro. 10h57, Luiz Lara, o meu Milton é com M de Maria. Mas um abraço para você. Boa noite, Milton. É uma vergonha estão fazendo com a Zona Norte. Exemplo, construíram um shopping na antiga fábrica da Varig. Abriram uma rua que é uma viela. Gostaria de saber quem autoriza essas construções sem infraestrutura no entorno. Será que as construtoras mandam mais que a prefeitura? Abraço, Luiz Lara. Um abraço, Luiz Lara, a você e sua família. Bom início de semana. Ele está falando da obra do Zafari. É isso mesmo. Da obra do Zafari. Aqui, né? Não, veja bem. Por sinal, quero aproveitar, desculpa, doutor Sebastião Melo, mandar um abraço, que viajamos juntos, tive a oportunidade de conhecer, e sei que é ouvinte aqui do programa. Quero mandar um abraço ao presidente do Grupo Zafari, Cláudio Zafari, e mandar um forte abraço a ele. Muito obrigado pela audiência e pela atenção aqui com o Band Repórter. É um grupo que está expandindo enormemente. Fantástico. Por sinal, eu dei uma notícia há um mês atrás eu dei a notícia, e agora vai ser capa amanhã da 0 Hora dos principais jornais, que o Zafari comprou o Sheraton e o Moinhos de Vento. Há um mês atrás eu dei essa notícia aqui. Estava na Folha de São Paulo, inclusive. Mas deixa o seguinte, toda vez que você... existe uma comissão especial na prefeitura, que esses empreendimentos todos
eles passam por aí, chamado cauge. Então o empreendedor, veja como a democracia é uma coisa complexa. Os empresários, todos eles reclamam da lentidão da aprovação dos projetos, muitas vezes com razão, dentro da prefeitura. E dos detalhamentos que o poder público exige. Bom, e toda vez que você faz uma obra, até porque o empreendedor sabe que se ele não tiver acesso ao seu empreendimento, a obra dele não... Quer dizer, o negócio dele não tem sucesso. Então o empreendedor é o mais interessado também em ter no entorno, né, do seu shopping. Então ali foi feita a Avenida Grécia, que sai lá na Saturnino de Brito. E foi feito outras obras do entorno. Acontece que é um fluxo enorme, já é uma área de muito trânsito. O Hospital Conceição, muita gente no seu dia a dia. A Zona Norte concentrou muitas construções. A Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha, tudo, por exemplo, se abastece naquela região. Só para ter uma ideia, ali no corredor chamado Eixo Norte e Nordeste, são 450 mil pessoas por dia, Milton. É muita gente. É muita gente. Então eu diria o seguinte: por mais que o poder público e os empresários façam as chamadas compensações, eu quero reconhecer que elas são insuficientes. Por quê? Porque a quantidade de carros são 90 carros que entram cada dia na cidade. Não é 1 ou 2 ou 3. E ainda, para colaborar, a ineficiência e incapacidade, né, da IPTC é pior ainda. Eu acho que o próximo prefeito tem que repensar essa questão da IPTC. São muitas atribuições para a IPTC e ela não consegue responder à sociedade. Problema dos ônibus, das lotações, dos táxis, das paradas de ônibus. Até a hidrovia aqui também tem a ver com a IPTC. São as sinaleiras, é a sinalização toda da cidade, o trânsito toda da cidade. Quer dizer, e eu vou deixar muita coisa aqui que eu não estou colocando, que está sobre a responsabilidade da IPTC, e ela não tem capacidade para administrar dessa maneira, na velocidade que a sociedade exige. E aqui não vai crítica pessoal absolutamente nenhuma ao Capelário, pelo contrário. Agora, que a IPTC está uma verdadeira esculhambação, tá. E isso aí vem de muito tempo, é uma cultura. Eu não vou generalizar, porque tem muitos agentes bons, competentes, qualificados, preparados, mas a grande maioria está colocando a IPTC numa situação de constrangimento. A postura dos agentes, a situação do trânsito em Porto Alegre, né, é algo que, olha, eu vou pedir licença ao senhor, são 11 horas e 2 minutos, estou atrasado aqui com o intervalo, vou pedir um breve intervalo, nós retornamos em seguida, recebendo nos estúdios da Bandeirantes o vereador Sebastião Melo, e o deputado Nelson Marquesan nos deixou com o pincel na mão aqui, né? Se comprometeu de estar aqui conosco, e nós abrimos espaço, né? E o deputado não apareceu até agora. 11 horas e 2 minutos.